Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos continuar a falar sobre as reações orgânicas e hoje nós vamos ver a adição radicalar. A adição radicalar, diferente da adição nucleofílica e eletrofílica, o substrato não vai sofrer o ataque de uma substância positiva ou uma substância negativa. Ela vai sofrer o ataque de um radical. Um radical ele é um elemento que veio de sofreu uma cisão homolítica dessa ligação aqui. Ou seja, a ligação ela foi cortada exatamente ao meio. Isso quer dizer que o X saiu com seu próprio elétron e o Y saiu com seu próprio elétron que estava nessa ligação aqui. Existem duas formas principais de nós fazermos uma cisão homolítica. A primeira é a cisão homolítica que é gerada através da luz, ou a gente pode usar um gerador de radicais, que geralmente vai ser um peróxido. Bom, os passos que seguem a adição radicalar são os seguintes. Primeiro nós temos o radical fazendo o ataque em cima de uma nuvem eletrônica. Nesse caso aqui vai ser o par de elétrons da ligação dupla. Ele vai entrar vai fazer uma ligação com um dos elementos. Como essa cisão ela vai ser homolítica, ela vai cortar o B, essa ligação, ela vai gerar o B na forma de radical livre. Em seguida, vai haver um ataque do outro radical livre que havia sido gerado para poder formar a nossa substância final. A primeira reação que nós vamos ver é a hidrogenação catalítica. Na hidrogenação catalítica, nós vamos fazer o ataque do hidrogênio em cima das ligações π, podem ser provenientes de uma dupla ou de uma tripla, e elas vão ser catalisadas por metais, geralmente níquel, platina ou paládio. O mecanismo que envolve essa adição radicalar, ele se dá pelo fato desses metais terem uma capacidade muito grande de adsorverem o hidrogênio. Então o hidrogênio ele vai estar basicamente ligado a esse metal aqui. Além disso, a ligação dupla ela também vai ser adsorvida por esse metal. Então o que nós vamos gerar aqui vão ser 4 radicais livres. 2 relacionados a esses carbonos aqui, que tinham a ligação dupla, e 2 hidrogênios. Então esses hidrogênios, cada um vai atacar um carbono que ficou na forma de radical livre. E o composto que nós vamos gerar no final vai ser um alcano. Uma coisa interessante acontece quando nós fazemos a adição de um H2 em cima de um alcadieno conjugado. Isso quer dizer que as duplas estão alternadas. Veja, por exemplo, esse butadieno aqui. Nós temos uma dupla alternado de outra dupla. Se nós fizermos a adição de um H2, bom, nós sabemos que nós vamos gerar 4 radicais livres dos carbonos. Esse carbono aqui, esse carbono, referente a essa primeira ligação dupla, e esses outros 2 carbonos referentes a essa segunda ligação dupla. O que acontece é que vai haver uma preferência dos hidrogênios de entrarem nos carbonos das extremidades, quando nós tivermos a temperatura ambiente ou até mesmo a quente. Isso quer dizer que esses 2 carbonos aqui, eles vão ficar na forma de radical livre. Então, no final da reação, eles vão se juntar e formar uma nova ligação dupla. Essa é a adição preferencial dos H2 quando nós temos alcadienos conjugados. É chamada adição 1,4. Se você perceber, os hidrogênios eles entraram nas posições 1 e 4 relativos a esse substrato. E as posições 2 e 3 elas ganharam uma ligação dupla. Nós também podemos ter a chamada adição 1,2. Só que essa adição 1,2 ela ocorre somente a frio. Isso quer dizer como se apenas uma dessas ligações aqui quebrassem e nós fizéssemos a adição de hidrogênio nas posições 1 e posições 2.
Então, o que nós geraríamos no final ia ser esse composto aqui. Essa hidrogenação nós podemos fazer em cima de ligações triplas, várias ligações duplas. Basta que nós tenhamos uma quantidade de hidrogênio suficiente para fazer a quebra de todas as ligações do tipo π. Na adição eletrofílica, nós vimos que existia uma preferência para a adição dos compostos em cima do substrato. A mesma coisa vale quando nós temos a formação de radicais livres. Na adição eletrofílica, nós vimos a chamada regra de Markov-Nikov, em que nós colocávamos o hidrogênio no carbono mais hidrogenado. Por exemplo, se fosse uma adição eletrofílica, o hidrogênio ia entrar nesse carbono aqui, porque é o que ele tem mais hidrogênios. E o carbono menos favorável a receber esses hidrogênios seria esse carbono do tipo terciário aqui. O que acontece na adição do tipo radicalar é que nós temos uma reatividade diferente. Esse daqui seria o carbono mais estável. Por que ele seria o carbono mais estável? Que ele estaria ligado a outros 3 radicais, então ele não estaria ganhando nem perdendo elétron, e aqui ele estaria com o seu próprio elétron. Então aqui o carbono ele está mais estável. Já esse carbono aqui, ele está ganhando 3 elétrons desses hidrogênios aqui. E esse elétron aqui não está fazendo nenhuma ligação. Isso quer dizer que esse carbono aqui, ele é o carbono mais instável. Ou seja, ele é o carbono mais reativo. Então, quando nós fizermos uma adição do tipo radicalar, nós vamos colocar o nosso primeiro radical de entrada em cima desse carbono aqui, que é o carbono mais hidrogenado. Essa regra ela é chamada regra anti-Markov-Nikov, porque como nós vamos ver daqui a pouco, o hidrogênio ele não vai entrar nesse carbono aqui. O hidrogênio vai entrar no outro carbono, ou seja, ele vai entrar no carbono menos hidrogenado. Essa regra é também conhecida como regra de Karash. Vamos ver o que acontece com a adição de um HX, no caso o HBr, na presença de peróxido. Bom, nós esperaríamos que uma adição eletrofílica, esse hidrogênio entrasse nesse primeiro carbono aqui, que é o carbono mais hidrogenado. Só que quando nós colocamos na presença de peróxido, o que a gente observa é que o hidrogênio entra nesse carbono aqui. O que nos leva a crer que essa adição ela não é do tipo eletrofílica, ela é do tipo radicalar. Vamos ver como é que funciona o mecanismo dela. Bom, primeiramente nós vamos ter o nosso peróxido, vamos representá-lo assim. Esse composto é chamado peróxido por causa dessa ligação aqui entre os oxigênios, que é chamada ligação peróxida. Esse peróxido ele sofre uma cisão e fica na forma de radical. Em seguida, o nosso HBr vai ser atacado por esse peróxido e vai perder um hidrogênio. E vai gerar o bromo como um radical livre. Agora, esse radical livre aqui vai fazer o ataque em cima do nosso substrato. Só que nós sabemos que esse primeiro carbono aqui é o carbono mais reativo do nosso substrato. Isso quer dizer que o bromo vai entrar nesse carbono, que é o carbono mais hidrogenado, deixando esse carbono menos hidrogenado na forma de radical livre. Agora, esse carbono na forma de radical livre, ele vai sofrer o ataque de um hidrogênio, gerando esse composto aqui, e saindo o bromo no final como um radical livre. Percebam que nessa reação, nós devemos fazer uso de 2 moléculas de HBr. Uma para poder entregar o bromo na forma de radical livre, que é essa primeira reação, e a outra para poder entregar o hidrogênio na forma de radical livre, que é essa reação aqui. Bom, nós falamos do HBr na presença de peróxido. E o que acontece se nós fizermos com ácido fluorídrico, HF, ácido clorídrico, HCl, ou ácido iodídrico, o HI? Na verdade, essas 3 reações aqui, elas nunca vão ser radicalares. Essas reações elas vão ser somente adições eletrofílicas. Bom, o que acontece aqui
é um fator termoquímico. Todas as etapas da reação do HBr, vamos voltar aqui para ver rapidinho, que são as etapas da formação do bromo como radical livre, a entrada do bromo como radical livre do substrato e a entrada do hidrogênio nesse carbono como radical livre, essas três etapas elas são exotérmicas. Quando nós tratamos do HCl, do HF ou do HI, pelo menos uma dessas etapas ela é endotérmica. Isso quer dizer que uma dessas etapas não consegue competir com as outras etapas de finalização que são exotérmicas. E isso, logicamente, interromperia a do mecanismo reacional. É isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje fica por aqui. Hoje nós vimos as adições radicalares, que são basicamente a hidrogenação e a adição de HBr na presença de peróxido. Até a próxima aula.